Este é o Fora de Órbita, um podcast de temas internacionais com Jorge Costa e Pedro Caldeira Rodrigues, no esquerda.net. Olá, este é o Fora de Órbita, o podcast de temas internacionais do esquerda.net. Eu sou o Jorge Costa, olá Pedro Caldeira Rodrigues, nosso parceiro habitual. Temos connosco hoje a Kátia Miriam Costa, professora, investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, especialista em América Latina, em Ásia, e também Luís Leiria, jornalista, veterano, com décadas de trabalho na América Latina, no Brasil em particular, e que foi também editor do esquerda.net durante bons anos. Olá Luís, olá Kátia, obrigado por estarem connosco. 2026 ainda não tínhamos feito nenhum episódio e ao fim de 3 semanas parece que já temos ano demais. Foi o ataque à Venezuela, o genocídio na Palestina e a instituição da Autoridade de Transição com Donald Trump e Tony Blair à cabeça, a crise aberta com a União Europeia a respeito da Groenlândia. Trump exigiu o Nobel da Paz, mas afinal apresentou uma nova estratégia de segurança nacional que já foi apelidada de Doutrina Monroe, que é a adaptação a Donald Trump da velha doutrina Monroe, que tratava a América Latina como o seu quintal, o seu pátio das traseiras dos Estados Unidos, no século XIX. Estamos perante o fim da ordem internacional baseada em regras. Será que ela alguma vez existiu? Ainda existia depois do Kosovo, ou depois do Iraque, ou depois do genocídio em Gaza? Antigamente havia um anúncio, os mais velhos devem lembrar-se, que era o da pasta medicinal Coto, que anda na boca de toda a gente. Em 2026 há um conceito antigo que passou a andar na boca de toda a gente para definir a novidade do momento. É o conceito de imperialismo. Kátia, olá, mais uma vez. A doutrina Monroe, a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, parece ser esse o pano de fundo de todas estas manobras da Casa Branca nestas primeiras 3 semanas de 2026. Estamos perante uma nova época histórica. Qual é o significado que atribuis aos acontecimentos das últimas 3 semanas? Olá, muito boa tarde. Muito obrigada por me terem aqui convosco. Esta nova doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos recupera uma série de pressupostos que a política externa dos Estados Unidos teve tradicionalmente. Nós não nos podemos esquecer como é que os Estados Unidos se constituem. Constituem-se pela compra de territórios, pela anexação de territórios, pela negociação de territórios coloniais com outros poderes. A partir daí, claro, que se gera, e isto estamos a falar do século XIX, estamos a falar da entrada no século XX, por exemplo, as Filipinas, enquanto espaço colonial dos Estados Unidos, só se tornam independentes depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os Estados Unidos nunca viram a sua segurança nacional apenas com o controle do seu território nacional, mesmo após a agregação de territórios que não eram seus. Sempre viram a sua projeção como uma necessidade de proteger o seu território nacional. Portanto, nesse aspecto, esta doutrina não é nova. Ela vem a ser nova dentro do contexto em que é enunciada. Ou seja, há aqui, de facto, uma mudança, uma alteração completa, que não é alheia à perda de poder dos Estados Unidos na ordem internacional. Ou seja, os Estados Unidos sempre se viram como uma potência hegemónica, desde a Segunda Guerra Mundial, que vão construindo esse caminho, desde a queda do Muro de Berlim, eles assumiram esse papel de potência hegemónica e neste momento tinham vários desafios pela frente. A questão da multipolaridade, a questão do multilateralismo tradicional liderado pelos Estados Unidos estar a ser contestado. Então isto quer dizer que toda esta agitação que Trump injetou forçosamente no multilateralismo, que ele sempre respeitou e nunca fez nunca o escondeu, quer dizer, foi uma coisa muito clara, não é cínica em relação a nada. Todas estas pretensões para ele fazem sentido. Eu creio que sim, que nós estamos perante um novo estádio da ordem internacional. Ela vai mudar muito rapidamente e, sobretudo, porque os Estados Unidos percebem quem os está a desafiar. Quem os está a desafiar é um poder económico e tecnológico chamado China, e com o qual eles têm que atalhar. A Venezuela é um desses pontos. A Groenlândia e podemos explorar isso mais à frente, é outro desses pontos. A única forma dos Estados Unidos continuarem a ser hegemónicos é causarem muita turbulência e mais estrago nos outros países do que no seu. E, Luís, esta potência decadente precisa de fazer barulho e causar estragos para afirmar o seu poder? O que é que temos à nossa frente? Precisa, de facto. Não sei se vocês se deram conta que o primeiro aniversário da posse de Trump passou um pouco em brancas nuvens, porque
houve tantos acontecimentos nessa data que isso era o menos importante, mas toda a gente começou a dar-se conta que foi só um ano. Eu pensava que tinha sido mais. Porquê? Porque a sensação realmente é que foi mais, porque todos os dias o Trump está nos meios de comunicação. Todos os dias, rigorosamente todos os dias. E as pessoas ficam um pouco tontas com as idas e vindas desta nova situação que eu chamaria de grande desordem mundial. Isto é, a ordem que existia, enfim, era alguma ordem, não era uma ordem, não era o primado da lei. Toda a gente sabe que essas coisas sempre têm vantagens para os vencedores, e os vencidos sempre, muitas leis que haja que os defendam, estão sempre pior. Mas havia pelo menos uma aparência e pelo menos havia, de certa forma, alguma vontade de manter as instituições nacionais que tinham alguma força, etc. Agora o Trump está a mandar bombas para todas as instituições internacionais, para todas as... A última então, essa de ter organizado um Conselho para a Paz em Gaza, é uma coisa inacreditável. Porque, quer dizer, se for realmente verdade que ele está admitindo membros para o seu comitê diretor, cobrando uma taxa de $1.000 milhões, é uma coisa já de um nível de absurdo que, já para não falar que o Trump é o monarca não eleito dessa instituição. Então, concluindo, a grande desordem mundial em que nós estamos metidos vai-nos trazer muitas surpresas, mas eu temo que a maior parte das surpresas sejam más. Sim, pois já se falou na Groenlândia, tem-se falado muito nesta suposta crise entre a Europa e os Estados Unidos em torno desta ilha rica em minerais, mas há aqui diversas questões que provavelmente serão interessantes colocar. Falou-se muito no discurso do primeiro-ministro canadiano, agora em Davos, do Mark Carney. Falou-se muito no encontro do Trump ontem com o secretário-geral da NATO, em que ele por fim disse que esqueçam que nós não iremos invadir militarmente a Groenlândia. Falou-se inclusivamente de um novo projeto e de uma nova aproximação entre os Estados Unidos e a Europa. Será que isso é possível enquanto se assiste de facto à militarização do Ártico, não é, de alguma forma, à exploração selvagem do Ártico, que é o que se perspectiva, de alguma forma. E isto insere-se também na questão da autonomia estratégica da União Europeia, não é? E da dependência e da fragmentação da União Europeia em relação aos Estados Unidos e à NATO. Portanto, há aqui toda uma série de questões que eu quero... Para além disso, os europeus têm falado muito, como o Trump falou, disse que a Groenlândia estava pejada de submarinos chineses e russos, que pelos vistos não é um facto. Portanto, a ameaça russa continua a ser um argumento decisivo, não é? Leva-nos a concluir, será que a Europa, no meio deste processo, independentemente dos últimos desenvolvimentos, vai conseguir falar a uma só voz? E será que a questão da dependência europeia face aos gigantes tecnológicos norte-americanos, que é outra questão fundamental, não é um fator que pode justificar de alguma forma a submissão que a União Europeia ainda mantém hoje em dia face a Trump e à administração americana? De facto, a Europa tem vários tipos de interdependência com os Estados Unidos e isso fragiliza qualquer autonomia, o pensamento da autonomia. Aliás, a autonomia estratégica foi muito pensada e era um processo muito liderado por Angela Merkel e depois, com a saída de Angela Merkel do governo alemão, ela vai decaindo progressivamente. E não é por acaso que Trump, no seu primeiro mandato, a detestava, era porque ela pretendia, de facto, chegar a um acordo para a autonomia estratégica. O que é que acontece? Do ponto de vista da economia, a economia é muito interdependente. Nós temos grandes dependências tecnológicas
tecnológicas do sistema norte-americano, o que faz com que a resistência seja menor. Mas estas interdependências também funcionam nos dois sentidos. E um dos maiores erros que aconteceram e que poderiam ter acontecido foi nós termos uma dirigente da União Europeia, a Presidente da Comissão neste caso, a ir ao campo de golfe privado do Presidente norte-americano, chegar a um acordo que era um acordo desfavorável para toda a gente, ou seja, para todos os países europeus. Portanto, o que nós temos aqui de facto é uma Europa que está perante uma ameaça que é quase uma coisa que parece bipolar, porque por um lado, ou esquizofrénica, se quisermos, porque por um lado o argumento utilizado até para o envio de algum apoio europeu, se bem se lembram, foi, bem, nós vamos para lá para nos certificarmos que os russos e os chineses não chegam lá, não estão lá nenhum russos nem nenhum chineses, e para além das riquezas, os Estados Unidos têm outro interesse na Groenlândia. Só estando na Groenlândia é que os Estados Unidos conseguem controlar a rota polar do Ártico. Essa é uma razão. E não é por acaso que a seguir à Groenlândia vai chegar a vez do Canadá, porque o Canadá é a outra metade. Se nós olharmos para o globo terrestre, a partir do Ártico, nós vamos perceber este posicionamento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, se conseguir a Groenlândia e se conseguir o Canadá, ficará com uma zona económica exclusiva dentro do Ártico similar à da Rússia. Até agora não tem. A Rússia é o Estado que tem maior acesso. E, claro, a Europa perde o acesso. Portanto, isto é determinante a muitos níveis. Mas é também uma forma de isolar a Europa, porque o interesse da rota polar para chegar à Europa por parte da China, que pretende uma rota da seda polar que seja complementar nas trocas comerciais, ou seja, o projeto da nova Rota da Seda é um projeto de conectividade, tudo isto é colocado em causa com a ocupação da Groenlândia. Por isso a Europa, se quer neste momento ganhar alguma autonomia, tem que trabalhá-la aos diversos níveis. E o que eu creio é que esse discurso do primeiro-ministro canadiano, que está em muito piores condições que a Europa para fazê-lo, não só pelas interdependências que tem, mas pela proximidade, porque está ao lado, ele acaba por ter o discurso que nós não vimos a nenhum líder europeu. E isso, para nós, que estamos dentro da Europa, que trabalhamos com os outros países europeus, entristece. Mas também me entristece ouvir uma jornalista neste caso, mas podia ser um jornalista, é igual, dizer, quando estamos a falar das eleições para a presidência da República, referir que a nossa política, o que se vai decidir sobre a política externa de Portugal depende completamente das organizações internacionais. E assim não é, porque nós temos alguma autonomia para poder alinhar ou desalinhar as nossas posições. Por isso é que Portugal teve uma posição, por exemplo, em relação a outro dos temas que foi logo falado na abertura, em relação à Palestina, e a Espanha teve outro. Não é? Se nós estivéssemos maniatados a tal ponto, não podíamos ter posições diferentes. Portanto, aqui, às vezes, eu acho que o conforto de nós querermos estar debaixo do chapéu americano, porque isso também nos ajuda a não ter que decidir e a aceitar coisas que, se calhar, à partida não deveríamos aceitar, porque quando se diz uma ordem internacional baseada nas regras, nos procedimentos justos, não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. Que as regras não foram iguais para todos. Não são iguais para todos. Mas, como disse o primeiro-ministro canadiano, nós podíamos fingir. Nós fingíamos que eram, porque nos nossos países eram. Então, nós podíamos fingir que nos países dos outros também eram. Mas não foi verdade. E isto, no fundo, o discurso dele é profundamente analisável sob uma lente realista. É profundamente realista. Eu, por acaso, hoje vou fazer publicidade a mim própria, mas eu escrevi um texto hoje para o Jornal Económico em que é isso. O nosso primeiro problema é aceitar a realidade. A realidade é esta, e não vale a pena nós estarmos aqui a tentar imaginar que, se Trump perder as próximas eleições, alguém vai recuar, porque isso foi o que se pensou do primeiro mandato do Trump. E o que aconteceu foi que o Biden manteve uma série de questões que vinham de trás da política externa de Trump. Portanto, isto é algo que os europeus gostam de acreditar, mas depois, na realidade, não vai acontecer. Já agora uma pequena nota. O Trump também admitiu ontem o recuo na imposição de novas tarifas à União Europeia por causa da questão da Groenlândia. Disse que não ia invadir. Também se falou no fim
da NATO, mas pelo visto a reunião com o Mark Rutte suavizou um pouco essa ameaça, digamos. Mas já, muito rapidamente, em relação ao Ártico e sobre a China, eu acho que é muito importante esclarecer uma coisa. Porque eu li alguns que em 2018 a China se declarou um Estado nas proximidades do Ártico, não é? E houve um acordo com a Groenlândia, houve conversações com a Groenlândia, e a Groenlândia terá prometido uma presença militar de Pequim na Groenlândia e o controle em torno da grande questão que tu referiste, que é o controle das novas rotas marítimas do Ártico, que irão diminuir em cerca de 40% o tempo de viagem entre a Ásia e a Europa. Portanto, qual é a relação de facto que existe hoje em dia entre a China e a Groenlândia? Ela existe? Ela existe, foi fragilizada porque 2018 não é 2026. Ou seja, o mundo mudou entretanto. Naquela altura era tudo comércio, globalização, pois. Os movimentos antiglobalistas não estavam tão generalizados, portanto havia essa ideia e a China fazia uma coisa que para a China era ótima, para a Europa poderia ser bom, que era fazer uma conectividade muito mais direta, e é por isso que nessa rota estão os portos do norte da Europa. Portanto, toda aquela ideia que começou pela propaganda a entrar na cabeça das pessoas e que é preciso tornar também audível o outro lado, é que toda a gente falava do porto do Pireu na Grécia, não é? Atenas. A China comprou metade do porto. Exato, comprou metade do porto, mas quer dizer, toda a gente falava nisso. Mas ninguém falou nas concessões dos portos do norte da Europa. E elas estão lá, e são concessões de 25 anos, de 30 anos. Portanto, eram concessões suficientes para agarrar essa rota. Outra questão, quando se começa a alertar para o perigo da China entrar nas economias europeias e toda a gente está a falar dos países do sul da Europa, os países com maior interdependência económica com a China, quais são? A Alemanha, os Países Baixos e a França. Nenhum deles está na Europa mediterrânica. Portanto, há uma série de mitos que foram sendo criados para tornar toda esta ação política mais compreensível pela opinião pública, mas na verdade os factos dizem-nos o contrário, não é? Exatamente. O Mark Rutte apareceu nas últimas horas, na verdade, como o obreiro de uma solução para a crise no quadro da NATO. O Mark Rutte não tem prestígio para ser visto como obreiro de coisa nenhuma, depois da sucessão de SMS e mensagens que o próprio Trump se encarregou de divulgar. Mas uma coisa é certa, o facto de ter havido deslocação, mesmo que simbólica, de tropas europeias para o território da Groenlândia, no sentido de assegurar ou de tentar evitar com isso que houvesse uma ação militar dos Estados Unidos sobre a Groenlândia, é muito significativa do Estado a que chegou a Aliança Atlântica, como assim se chamou. Como é que achas, Luís, qual é que achas que... A NATO já foi declarada em morte cerebral várias vezes. Neste momento parece ser mais uma um desses casos de morte, mas o facto é que ela vai ressuscitando, não é? E neste momento parece estar a querer ser ressuscitada pelo próprio Trump, ao escolhê-la para ser a sede de um entendimento com a União Europeia. Ou seja, não vai haver guerra. Ele fez aquele número de comédia para dizer que não ia pôr tropas no terreno, nem fazer bombardeamentos, nem coisa nenhuma, ontem. Mas o facto é que escolheu a NATO e o Mark Rutte para serem os protagonistas desse recuo, ou os obreiros desse recuo. Como é que vês o futuro da NATO neste contexto? Olha, é difícil de prever hoje em dia qualquer coisa, mas a NATO, no fim de contas, são os Estados Unidos. Isto é, a NATO sem os Estados Unidos não existe. Existem os países da NATO, existem os exércitos dos países da NATO, mas toda a gente sabe que a grande maioria da NATO é os Estados Unidos, e quem determina toda a política da NATO são os Estados Unidos. De maneira que o que eu sei é que, isso posso dizer, é que o atual Trump e os seus satélites. Não, Trump e os seus conselheiros, a sua entourage, têm um profundo desprezo pela Europa. E isso está a ser tudo elevado à doutrina nacional. Portanto, faz parte do documento de estratégia de segurança nacional aprovado recentemente. E o Trump
Acho que ainda no discurso de ontem, no Fórum Económico de Davos, voltou a repetir isso, que é, na verdade, a aplicação da teoria da substituição sem assumir. O Trump diz sobre a Europa que... O Trump ou o Marco Rubio, enfim, dizem sobre a Europa que a Europa está enfraquecida, que a sua história de tantos séculos está transformada em água porque se abriu à imigração e, portanto, entrou numa decadência enorme porque os imigrantes têm outra cultura e vão acabar por ser dominantes. Ele não diz exatamente isto, mas, na verdade, aplica a famosa teoria da extrema-direita de substituição, que é: existe um grande complô nacional para derrubar os países ocidentais, levando para lá o máximo de gente possível e depois um dia onde ficar a maioria e acabou-se o país original. Esta em poucas palavras, é essa teoria. E isto, atualmente nos Estados Unidos, isto faz parte da doutrina nacional. Aliás, eu não tive realmente paciência para assistir ao discurso do Trump na sua totalidade, mas sei que ele fez troça dos europeus à vontade, não é? É que, francamente, acho completamente imprevisível este ordenamento. Há quem leia este afastamento em relação à Europa como mais um dos sintomas da decadência do Império norte-americano, ou seja, da sua incapacidade de ser o polícia da ordem internacional no seu todo e, portanto, optar por uma política de hemisférios, que é agora a palavra também em voga na Casa Branca, ou seja, concentrar-se na proteção da sua área de influência na América Latina, para ali acumular, para ser a sua reserva estratégica, e daí o ataque à Venezuela, desfazendo-se ou descuidando ou deixando de investir na relação com os antigos aliados, subordinados, como disse o Luís, a NATO foi sempre o projeto dos Estados Unidos e um projeto de poder dos Estados Unidos sobre os seus aliados, mas, portanto, esse desligamento em relação à Europa a favor da proteção do hemisfério, que é o hemisfério ocidental que interessa mais aos Estados Unidos. Como é que vês, Kátia, o ataque à Venezuela e a forma e os sinais com que esse ataque foi respondido por parte dos países que no continente da América Latina, ou nos países que na América Latina têm um maior distanciamento em relação aos Estados Unidos? Ou seja, qual é o significado estratégico do ataque à Venezuela e qual é a leitura que fazes das reações no Brasil, no México ou na Colômbia? O ataque à Venezuela e o rapto do presidente Maduro, que era o presidente em exercício, quer se goste dele ou não, não é? Tem vários significados. Tem um significado, aliás, é uma operação interessantíssima desse ponto de vista, porque tem um significado de alerta à China, porque vai-lhe tirar o seu maior e incondicional apoiante em termos de relação de dependência. A Venezuela tinha uma maior dependência em relação à China do que tem o Brasil, por exemplo, apesar de ter uma grande relação e de ser é o único país da América Latina que tem uma balança comercial favorável com a China, mas tem também ali uma grande interdependência pelo peso de serem primeiro cliente do Brasil. Portanto, por esse lado faz ali um ataque central à influência da China e acha que consegue controlar porque ele vai agarrar os recursos naturais, que nós falamos muito do petróleo, mas existem outros também na Venezuela, portanto agarra isso e está num ponto estratégico para irradiação para o Brasil, para a Colômbia, que são os insubordinados, são aqueles que não estão neste momento a alinhar a par com o México. Alimenta o discurso interno, porque ele está a fazer uma entrada muito dura contra a imigração hispânica,
e está a fazê-lo de uma forma até violenta, não é? Com estes mandatos todos, que não são mandatos, mas são ordens diretas que as forças policiais têm para ir atrás das pessoas, e então alimenta que nós estamos a pôr ordem dentro de casa e fora. Temos ali uma esquadra em El Salvador para receber esta gente toda, conseguimos ir à Venezuela e fazer aquilo que queremos, portanto nós conseguimos regular isto. O que é que os europeus não perceberam? Não perceberam que não interessa, porque ele não foi repor a democracia, não interessa como é que o Maduro foi eleito ou não foi. Essa era a questão. E, infelizmente, a voz que se destaca nos países mais a ocidente da Europa relativamente a este facto é Marine Le Pen, que vem dizer, então, mas isto hoje acontece aqui, amanhã acontece noutro país, e nós que sempre considerámos que não estávamos dentro dos países onde isto podia acontecer, pode-nos acontecer a nós. Quer dizer, mas até em seguida Trump afirmar, agora a seguir vem a Groenlândia, ninguém pensava que isto era um passo que ele ia dar. Ele dá o passo. Em 2 semanas. Em 2 semanas. E o facto é que, de repente, nós deixámos de ouvir falar da Venezuela. Ninguém sabe o que é que se passou com o Maduro. Não tem nenhum mandato. Não se consegue provar que ele está envolvido em tráfico nenhum. Isto é extraordinário, não é? E, de repente, ele está preso num país estrangeiro que acha que o tem que prender à revelia de qualquer instituição internacional. Por outro lado, nós abrimos outra frente de combate, não é? Então, isto tudo parece que é um dominó, mas é um dominó que vai fazendo todo o sentido para estas pessoas que desconsideram completamente as regras do jogo que se jogava. E relativamente à utilização da NATO, vou voltar aqui um bocadinho atrás, eu acho que é uma saída extremamente inteligente, porque parecendo que aceita alguma coisa, e como nós sabemos, a NATO segue sempre as tendências que os Estados Unidos orientam para o resto do mundo, ela vai continuar a seguir. Só que, de facto, a Europa... Porquê que é desguarnecida a Europa? A Europa começou a ser desguarnecida da presença americana durante a presidência do Obama, que coloca toda a sua atenção no Pacífico. E a partir daí nunca mais foi redirecionada para a Europa. Mas porquê que a Europa não precisa de intervenção? Porque a Europa foi politicamente fazendo também as suas estratégias defensivas relativamente a determinados países. Em relação à Rússia não fez nenhuma, não teve opinião, portanto foi só opinião quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Relativamente à China, a Europa foi criando mecanismos de afastamento da China. Portanto, isso é um sossego para os Estados Unidos. Eles percebem que os poderes europeus também têm um problema se quiserem fazer uma alteração de orientação, porque ao fim de tantos anos nós ouvirmos que o papão era a China, de repente nós, olha, agora vamos fazer um acordo, ou vamos retomar o CAI, que foi um acordo que se deixou cair, não é, com a China. Portanto, há todo aqui um pressuposto a que Trump pode ser alheio, mas os seus conselheiros não são. E eu acho que há uma questão que o Luís disse muito bem, que me parece que é de realçar. Os conselheiros do Trump são mais anti-europeus que ele próprio. E isso é uma realidade extraordinária. E eles continuam a ter base de apoio. Ao contrário, eu acho que é aquilo que se deseja na Europa. Os partidários do trumpismo estão lá e provavelmente vão perdurar no tempo. Luís, qual é o papel dos governos mais à esquerda, se assim se pode dizer, ou dos governos progressistas ou populares na América Latina, até deste ponto de vista da reconstrução das relações que eventualmente pode ocorrer num futuro próximo? Brasil, México, Colômbia, foi assinado agora há poucos dias o acordo de cooperação União Europeia e o Mercosul. Como é que vês o futuro destas relações, esse acordo que foi muito contestado por ser um acordo que introduz cláusulas muito neoliberais no comércio internacional entre os dois continentes? Como é que vês a relação entre a Europa e o papel que estes países da América Latina podem ter numa resistência internacional a esta ordem, a esta desordem, como lhe chamavas? Bom, o problema é que quando se fala desses países é preciso ter presente que os seus governos têm neste momento um prazo muito limitado, porque este ano há eleições tanto na Colômbia quanto no Brasil. E creio que as situações são diferentes. Enquanto que no Brasil
que, digamos, dos contestatários, apesar de tudo, é o mais moderado, mas enquanto que o Brasil parece ter assegurada a vitória de Lula, pelo menos até agora não há nenhuma sondagem que tenha a coragem de dizer o contrário, também tem que se entender que não se pode depender o futuro de um país de um homem com mais de 80 anos. Portanto, espero que não, oxalá que não haja, mas podem vir surpresas aí. De qualquer forma, na Colômbia, aparentemente as coisas não estão tão bem. Porquê é que eu digo isto? Porque, entre muitas outras coisas que o documento de estratégia da segurança nacional, esse que eu acho que está ali condensada toda a teoria trumpista, sobre a América Latina, é também a primeira vez que eu vejo um documento oficial da Casa Branca a dizer que vai ajudar todos os partidos seus amigos. Que é uma coisa, quer dizer, antes havia muitas vezes interferência em processos de um país ou de outro, interferência da NATO, interferência dos próprios países como os Estados Unidos, enfim. Mas é uma interferência que era mais oculta, diplomaticamente oculta, digamos. Sabia-se que existia, mas, portanto, o apoio dos Estados Unidos a este ou aquele. Agora não, agora é aberto, é descarado. Quer dizer, e o pior não é isso, o pior é que é aberto, descarado e tem resultados. Foi uma coisa impressionante ver uma eleição ganha pelos peronistas, por uma das correntes dos peronistas, na Grande Buenos Aires, eleição tipo eleição municipal, e uma semana depois, porque o Trump ameaçou não lhes dar cobertura para a dívida da Argentina, que já estava superando todos os... Portanto, ia chegar ao momento de dar um calote. O Trump diz, bom, se não votarem no Milei, tomem conta da dívida, porque nós não temos nada a ver com isso. Se vocês votarem no Milei, a gente garante-vos a dívida e não vão ter outra vez aquelas cenas que toda a gente recorda, dos bancos a fecharem, das pessoas a tentar forçar a entrada nos bancos, de um presidente que se demitiu fugindo do palácio de helicóptero e coisas desse tipo. E então a votação numa semana muda. E tu achas que a Colômbia corre o mesmo risco? Não creio, mas acho que, vou dizer, não creio porque acho que não vai ser tão fácil, não vai ser uma fala do Trump de 2 ou 3 minutos que vai mudar todas as eleições na Colômbia. Não creio que isso, mas o que eu digo é que é um facto e é uma atitude, é uma ação que nós temos agora sempre que levar em conta, porque ao ser descarado é até mais barato, digamos, não é preciso encobrir, é tudo aberto. Pois, Luís, nesse aspecto, aliás, há quem diga que a chamada nova doutrina de Monroe, baseada na doutrina Monroe, também se associou ao corolário Roosevelt, não é? Que isso implica já intervenções armadas, não é? Como aconteceu, por exemplo, no final do século XIX na Guerra Hispano-Americana, e soubemos a evolução de Cuba. Porto Rico e as Filipinas caem na orla de influência dos Estados Unidos. Entretanto, temos a Revolução Cubana de 59 e Cuba permanece um velho sono imperial dos Estados Unidos, ainda hoje, parece-me. Quer dizer, hoje em dia, na América Latina, eu tive a ver que há pelo menos 12 países na América Latina que cumprem escrupulosamente as ordens do Trump: Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Equador, Honduras, Guatemala, Guiana, Panamá, Paraguai, República Dominicana.
portanto, governados por dirigentes conservadores ou de extrema-direita ou completamente sujeitos aos ditames de Washington, não é? Não puseste Qual é? o Chile. Hã? Não puseste o E Chile. Chile, sim, também falando que sim, Chile agora com o Castro, não é? Pois, que ainda não tomou posse, mas vai sim, tomar em breve, sim. O Chile, claro que foi uma eleição bastante significativa também sobre esta evolução à direita na América Latina, não é? Neste aspecto, qual é que será a questão, qual é que será o futuro de Cuba? Isto é, Cuba sem o petróleo venezuelano, aparentemente, com pelo menos 35 militares cubanos mortos durante o assalto norte-americana à Venezuela. Aliás, tiveram testimónios fúnebres há pouco tempo, não é? Com grande aparato, com milhares de pessoas na rua. Independentemente do regime e da natureza do regime cubano, atualmente, é possível, o apoio popular ainda existe em Cuba. Cuba é um país que poderá resistir a uma eventual intervenção militar norte-americana? Ou as sanções, cada vez mais graves, vão contribuir para que o regime caia na rua ou por si? Essa foi a esperança, não era que as sanções progressivamente fossem destruindo o regime. Claro. Essa é sempre a esperança. Nós temos muitas dúvidas que as sanções funcionem para esses fins, porque não nos parece contra nenhum dos Estados que têm sido usadas, elas têm de facto surtido esses efeitos. O que eu acho que em Cuba há ali uma situação ambivalente. Por um lado há um grande sofrimento da população. A população cada vez está a viver em piores condições, já em condições injustificáveis. E isso faz com que haja uma certa agonia, há uma grande agonia do regime político, há uma grande agonia e até uma falta de solidariedade já entre as pessoas e os detentores do poder político. No entanto, existe e ficou lá uma semente, há uma grande reprovação ao intervencionismo externo. O que pode tornar tudo mais duro, porque, ao contrário da Venezuela, vai haver, com certeza, a comunidade de Miami a dizer fantástico, fantástico, os americanos foram lá, mas é a comunidade cubana de Miami. Não estou a ver os cubanos em Espanha, os outros cubanos a dizerem isso. Há um certo orgulho por um país anão, porque Cuba é um país anão quando está de frente aos Estados Unidos, ter feito esta resistência tão grande. E é isso que os Estados Unidos, se calhar, e os Estados Unidos de Trump não compreendem, que uma certa solidariedade das camadas civis de outros países, nomeadamente países europeus, vem disso. Eles são uma prova de resistência e de resiliência. Claro que nunca conseguirão resistir militarmente aos Estados Unidos sozinhos e estão muito desamparados agora. Mas há sempre esta tentação, e esta tentação também vem do facto da comunidade cubana alimentar politicamente os republicanos e os republicanos de Trump. Portanto, há ali uma ligação. Há ali uma ligação. Aliás, eles são ultraconservadores, têm todos os traços de alinhar com Trump. E nós aqui não falámos de um aspecto que me parece importante, lembrei-me agora porque falei da comunidade expatriada de Cuba. A comunidade expatriada da Venezuela foi muito bem trabalhada, porque o Nobel, a Corina Machado, funcionou exatamente para amaciar, quando ela faz aquele discurso todo do intervencionismo dos Estados Unidos, que é uma coisa absolutamente, como é que nós podemos dizer para outro Estado invadir o nosso país, não é? É uma pré-preparação da mentalidade. Isso não funciona com os cubanos, por exemplo. Eu não acho que funcione com os cubanos que não estão nos Estados Unidos. Eu acho que não funciona. Agora, Cuba não tem qualquer meio para resistir. Seria o pleno para os Estados Unidos, não é? E se Cuba cai... Agora, a Venezuela não caiu, que é a parte interessante, não é? Retirou-se Maduro, mas o sistema está igual. Portanto, está tudo a funcionar igual. Ele diz que não quer mexer no regime. Claro que em Cuba há uma ortodoxia que não permite que os Estados Unidos façam o que querem lá, mesmo em termos económicos. Porque se eles fizessem, o Trump não se importava também, porque ele não se importa com pessoas. Agora, também há um aspecto que falaste, Pedro, e que isso me parece extremamente relevante, é que esta intervenção, que foi apresentada como muito limpa, muito focada, feita ao detalhe, teve mortos. E também deve ter tido civis mortos. Quer dizer, e isso foi tudo apagado das notícias, como se fosse uma coisa tão cirúrgica que
150 efeitos colaterais não interessam, não é? Aliás, curiosamente, eu creio que os mídias ocidentais, pelo menos eu não vi nas televisões portuguesas qualquer imagem de cerimónias, por exemplo, em Cuba, aos militares cubanos que foram enviados para Cuba e que tiveram uma homenagem com dezenas de milhares de pessoas, não é? Não houve uma única imagem sobre isso. Como também não houve sobre as vítimas na Venezuela. Portanto, há o que se calhar, Pedro, demonstra exatamente, e o que se calhar demonstra que não quer dizer que essas milhares de pessoas estejam a apoiar o regime, eles estão a condenar aquela intervenção. Eu ontem, por acaso, estava a ler, porque isso também foi no discurso do porque nós temos acesso a isso, nós apanhamos nos canais, nos outros canais, apanhamos sim. A televisão cubana, apanhamos a televisão verdade. venezuelana, pode-se, quem tem não é? Essa possibilidade. Exatamente, quem tem TV por cá pode ver. Por cá, mas uma das coisas engraçadas que também o primeiro-ministro canadiano falou foi de Václav Havel, e a dizer aquela história do, não é? Ele dizia proletários de todo o mundo unidos, que era o merceeiro, não é? Ele põe aquilo que é para dizer que está com o regime, está com o regime. Pois, ele pode não estar com o regime, faz aquilo só por uma formalidade. Sim. Mas se alguém entrar na mercearia, arrancar o cartaz e dizer tu agora és outra coisa, de repente eu se calhar passo a estar com o regime. Essa é que é, e é por isso que se usa a política externa para quando nós temos crises internas, não é? Para criar esse efeito de simpatia. E nesse sentido eu acho que Cuba é muito diferente da pátria. Eu acho que há uma a pátria está sempre presente, não é? E há um grande e na Venezuela também, aliás. Também. E há um grande... Aliás, a Venezuela tem uma história revolucionária da Venezuela é fascinante, não é? O seu processo de independência, portanto, todos aqueles países têm uma história que não é inferior à dos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos no fundo parecer que aquilo foi sempre o seu domínio de intervenção, como foi, não é? Como a República das Bananas, todas essas histórias. Se me permitem, eu vou entrar um bocadinho na discussão de Cuba, porque eu creio que tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que grande parte da mística, digamos, que havia em relação a Cuba, neste momento já não existe. Mas isso eu concordo. Sim. Concordo. Okay. Concordo. Neste momento já não existe. E aquilo que se continua a repetir, falando, elogiando o sistema de saúde de Cuba, o sistema de ensino de Cuba, etc., etc., que realmente correspondia à verdade, era realmente extraordinário. Mas é muito fácil de destruí-lo. Nós sabemos, por experiência própria, como é fácil destruir coisas que demoram anos e anos e anos e anos a construir. E foi destruído com base em orçamentos que sufocaram, por exemplo, o sistema de saúde cubano como muitíssimo mais do que o cerco que está a fazer o SNS, o Serviço Nacional de Saúde Português. Isso foi feito por uma política consciente do Estado. Depois do afastamento, ainda não morto, mas quando o Fidel Castro passou o testemunho ao seu irmão Raul Castro, o Raul Castro, que entretanto já tinha construído uma empresa chamada Gaesa, que é a empresa de construção civil e imobiliária de Cuba, que é a dominante em Cuba e que na verdade determina os orçamentos do Estado cubano, porque a maior fatia vai para eles. Lançou-se agora mais recentemente numa política desenfreada de construir hotéis de luxo, quando depois da pandemia o turismo subiu de novo um pouco, mas já não ao mesmo nível do que tinha antes, e a tendência não me parece que seja de subir mais. Portanto, há uma série de erros estratégicos. Por exemplo, uma coisa ridícula: vocês sabiam que Cuba está a importar açúcar? Cuba está a importar açúcar, que já foi a sua monocultura. Cuba está a importar açúcar porque liquidou todas as fábricas que tinha de fabricação do açúcar. Liquidou-as todas. Umas deixou-as ao abandono, que é a mesma coisa que liquidá-las, outras liquidou-as mesmo. E agora tem que importar açúcar. Cuba depende de problema energético, já é comum os apagões.
e os São horários diários, de são corte... diários e têm horários, exatamente. Os horários dos cortes de energia. E diante disto, nós temos um regime que não permite nenhuma contestação. Quando houve uma contestação espontânea da população, a repressão sobre essa mobilização foi tão grande porque o regime quis que aquilo fosse tomado de forma exemplar. Então, condenaram miúdos de 16 anos a penas enormes, apenas maiores do que o que eles já tinham de vida. Para ficar de exemplo, ninguém mais ouse ir para a rua dizer eu tenho fome. Não pode. Então, francamente, há o caso de uma pessoa que eu acompanho já há algum tempo, que é uma historiadora que mora na segunda cidade de Cuba, que é Matanzas, e que começou a fazer uns protestos solitários, indo para um parque diante de uma estátua do Bolívar com um cartazinho escrito à mão, mas fundamentalmente começou a escrever em publicações muito, muito interessantes que surgiram quando realmente a internet foi autorizada, a internet, como é que se diz? Wireless, banda larga e sem fios, foi autorizada em Cuba. Isso mudou completamente as perspectivas em Cuba. Então ela escrevia de uma publicação chamada La Joven Cuba, e depois o governo conseguiu manobrar e convencer o dono do La Joven Cuba a fazer uma coisa não tão crítica ao governo e mandou embora, e ela foi fundar uma revista, uma publicação que se chama Cuba por Cuba. E, enfim, os artigos dela valem a pena a leitura, eu recomendo, tem imensa qualidade e são uma posição de oposição ao regime, mas de esquerda. Agora, vejam bem o que é que aconteceu a esta senhora. Ela quis ir fazer o seu protesto individual em Havana, a capital do país dela. Não conseguiu. Já tentou 2 vezes e não conseguiu, e já recebeu o recado. Quer dizer, e então a coisa funciona assim. Ela sai de Matanzas no seu carrinho, no meio do caminho para numa bomba de gasolina para tomar um café, alguma coisa, aparece um carro da polícia, pega nela, dá-lhe umas pancadas, leva a presa de volta para Matanzas e depois faz uma queixa na própria polícia a dizer que estes agentes da polícia foram agredidos. É assim que a coisa funciona. Então, esta senhora está confinada em Matanzas. Não pode sequer visitar a capital do seu país. Isto, para mim, é um requinte de crueldade incrível. Eu temo que nós tenhamos uma má surpresa e que a queda do atual regime cubano se dê por dentro e não... Mas essa não é má surpresa, porque isso é as pessoas que já estão na insustentabilidade, não é? E eu isso concordo com o Luís. Eu não acho é que os expatriados tenham a mesma perspectiva relativamente a uma intervenção externa como, por exemplo, os expatriados venezuelanos têm. Por exemplo, que os de Espanha viram como muito positiva a intervenção dos Estados Unidos. Não, aí é que eu difiro. Pronto, aí é que eu acho que são situações divergentes. Agora, o cair por dentro... Quer dizer, se há uma coisa tem que cair, devia ser sempre por dentro, não é? E haver força suficiente das pessoas e dos coletivos internamente para o fazerem, não é? Porque o pior que pode acontecer, a culpa de facto, é aquilo que acabou por acontecer na Venezuela. Há uma intervenção e a situação fica na mesma, só que os Estados Unidos passam a ter direito a explorar e a ter os rendimentos de tudo. Isso é o pior, porque é o pior dos dois mundos, não é? É o pior dos dois mundos. Sim, mas nesse aspecto, por exemplo, a questão das sanções, que é sempre um argumento esgrimido, neste caso, pelo regime cubano, como é, por exemplo, pelo regime iraniano,
as sanções são uma realidade. são uma realidade. São brutais. E são afetam brutais. sobretudo as populações. Sim, sim, não é? são brutais. E São feitas para isso. São feitas para isso, não é? Não são para penalizar os regimes, os dirigentes políticos, não é? Mas sobretudo as populações, não é? Seja em Cuba, seja no Irão, seja fosse nos Balcãs, na Sérvia, por exemplo, quando foram impostas sanções, etc. Agora, a questão é saber se essa política efetivamente pode conduzir à mudança de regimes ou não. Porque, no fundo, o objetivo das sanções é esse. É esse. É conduzir à mudança de regimes. E se não vão ao bem, vão ao mal. Não é? Foi o caso um bocado da Venezuela, que também sujeita a sanções, como sabemos. E apesar do regime não ter sido, como disseste, não foi propriamente deposto. Não é? Mas esse o objetivo das sanções, por exemplo, em relação ao Irão, e não sei se poderemos passar já para o Irão, na sequência do que aconteceu agora, portanto, esta nova revolta popular no Irão, que tem aspectos que eu considero muito difíceis de analisar na sua totalidade, não é? 500 polícias, 500 agentes das forças de segurança mortos é uma coisa impressionante também, não é? Portanto, quer dizer que havia muita gente armada nos protestos. Quem é que os arma? De onde é que vêm essas armas, etc. Não é? As sanções no Irão, pelos vistos, também não estão a resultar para a queda do regime. Quer dizer, estão a enfraquecê-lo, mas não estão a resultar, para não. Vão corroendo o regime, não é? Vão corroendo. Vão criando necessidades na população. Sim. A população vai incompreendendo a imobilidade do regime, não é? Porque é que não há uma mudança, não é? É isso que as sanções pretendem. Regime islamista. Mas o Irão, novamente, é um caso demasiado complexo e os Estados Unidos parecem ter uma relação de amor-ódio com o Irão, não é? Portanto, dizem que vão destruir tudo, como de repente, mas eles ligaram-me, agora vamos falar, isto já está tudo bem outra vez. Olha, agora podem continuar a matar. Fazemos aqui uma interrupção na coisa. Sim. Eu acho que eu agora estou num grupo de estudos. O Trump estudos. disse que agora estou a matar menos. Exatamente, agora disse é menos mal. Porque eu lhes disse, mas agora. Pronto. Eu estou alguma desculpa. Eu estou num grupo de estudos iranianos, dos povos iranianos, porque os povos iranianos vêm da antiga Pérsia, portanto é mais do que o atual Irão, não é? E é muito interessante. Toda a construção cultural é um projeto já associado na Universidade Autónoma de Madrid. É muito interessante. Toda a construção social, cultural dos povos iranianos, não é? E a capacidade que eles tiveram para irradiar a língua de cultura de toda a Ásia, que chegava à Ásia Oriental e Extremo Oriental, era o persa, a língua da poesia. Quer dizer, foi um império incrível. Claro. Depois as pessoas têm aquela memória do Shah, que era um país que estava dependente e ancorado nos Estados Unidos. É por isso que o Shah da Pérsia sobrevivia. A verdade é essa, não é? Depois vem esta revolução que tem aspectos ultra negativos, sobretudo por ser um Estado dominado religiosamente, não é? Mas quando nós olhamos e nós vemos, por exemplo, o feminismo das mulheres iranianas, a sua capacidade de protesto, e comparamos com países que estão ali ao lado, as mulheres iranianas têm um refinamento intelectual, cultural, uma participação na sociedade, que se nós chegamos à Arábia Saudita, aos Emirados, ao Qatar, nós não vamos encontrar, está fora de questão. Portanto, há uma série de minúcias, de pormenores na sociedade iraniana, numa sociedade que se veste para vir à rua, mas que em casa as pessoas estão perfeitamente à vontade, de uma sociedade em que as pessoas chegam ao Ocidente e se comportam como ocidentais, porque sabem que aí não há nenhum problema, e em que nós percebemos que há um policiamento, não é? E há mesmo a polícia dos costumes, não é? Para que as pessoas estejam ali, porque aquilo não é natural, não é endógeno. Mas depois também há entre estas pessoas, e até pela sua capacidade intelectual, social, de consciência, de consciencialização, também são muito adversos a intervenções externas, não é? São muito adversos a ataques à sua própria cultura. E eu nunca percebi bem esta relação. Falava com um colega que é especialista no Irão sobre isto. Eu nunca percebi esta relação entre os Estados Unidos e o Irão, porque sempre me parece uma relação de amor-ódio, que é, agora vamos ser muito maus para vocês. E os do Irão dizem, então vocês têm aqui um Estado que gostam muito, está perto de nós, ao alcance de nós. Então... E o outro diz, não, mas nós estamos preparados. E os Estados Unidos dizem, então não, agora vamos falar um bocadinho. Isto é algo estranho, mas isto quer dizer que os Estados Unidos, uma coisa entenderam, é que a implosão do Irão
é uma coisa perigosíssima e não é por acaso que o descendente do Shah aparece logo, aparece sempre que há umas manifestações a fazer, eu estou preparado para entrar, porque eles sabem que dos Estados Unidos. A partir dos Estados Unidos, claro. Mas ele diz isto porque ele sabe, porque os Estados Unidos percebem que a implosão, o vácuo do poder no Irão era o pior que poderia acontecer. Isso é o candidato, o herdeiro do Shah é o candidato a Corina Machado do Irão. Mas que vai acontecer. Vai ficar apiado no momento se houver alguma intervenção, ficará sempre apiado. Não é como o Kissinger dizia, pior do que ser o inimigo dos Estados Unidos é ser amigo, porque corremos mais riscos, não é? Ele tinha e é a característica de todas as elites políticas apadrinhadas a partir dos Estados Unidos nas diásporas destes países, seja a diáspora venezuelana, de onde veio apadrinhada a Corina Machado, seja a diáspora cubana de Miami, seja o Shah... Mas deixa-me só lembrar, Jorge, é uma coisa engraçada, ninguém falou durante todo este turbilhão da Venezuela, o Guaidó, para onde é que foi parar o Guaidó, não é? O Guaidó de repente desapareceu, eclipsou-se. Ninguém fala nele. E é bom lembrar que muitos dos agora indignados com a intervenção de Trump foram os mesmos que reconheceram o governo do Guaidó, imposto pelos Estados Unidos, numas eleições, essas sim limpas, na altura em que a oposição venezuelana, porque a oposição venezuelana tem uma cassete que meteu logo nos primeiros anos do chavismo, que é este poder é eleito pela fraude. Ora, as eleições na Venezuela, durante muitíssimos anos, foram escrutinadas internacionalmente por observadores internacionais e pelo Carter Institute e por todas as instâncias do direito internacional e foram validados os resultados. As últimas foram as primeiras em que isso não aconteceu. Mas a oposição venezuelana dizia sempre que era fraude. E na altura do Guaidó, numas eleições limpas que o Guaidó perdeu, nós tivemos governantes ocidentais que agora estão indignados com o rapto de Maduro, que apoiaram o Guaidó e a sua nomeação como presidente e o reconheceram como presidente. Entre eles o governo português do Partido Socialista, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que na altura reconheceu o governo Guaidó como legítimo presidente. Reconheceu o Guaidó como legítimo presidente. E a União Europeia como um todo. Não todos os países, não é? Mas há aqui uma coisa curiosa. Em relação à Venezuela e ao Irão, eu lembro-me que o combate contra os antirregimes, por exemplo, eu lembro-me que na Venezuela, quando o Carlos Andrés Pérez era o presidente da Venezuela, houve uma revolta popular, e que não sei se recordam disso, no final dos anos 80, em que as manifestações foram reprimidas de helicóptero, à metralhadora. E o Carlos Andrés Pérez estava próximo da Internacional Socialista, na altura, não é? Era o Carrazago, creio que era um... Não é? Até que ponto? No Irão, durante o regime do Shah, as manifestações eram semanais, com uma repressão brutal. É verdade, também, com milhares de mortos. É verdade, também, é verdade. Muito isto violentas. Muito violentas, sempre muito violentas. Quer na Venezuela, quer no Irão. Enfim, até que ponto é que isso ainda não é uma memória que esteja presente nas populações desses países e que também as faça duvidar, digamos assim, de novas alternativas políticas que, no fundo, podem fazer os países regressarem ao que eram antigamente. Não é? Porque isto na Venezuela foi uma coisa brutal. As pessoas já não se lembram disso. Não sei se tens ideia disso. Não é? Porque é importante estas coisas. As pessoas lembram-se disso. Não é? E não foi assim há tanto tempo. Não é? Sim, historicamente é pouco tempo, não é? Sim, é muito pouco tempo. Permanece na memória coletiva. Elas estão vivas. Mas os filhos e familiares. Eu acho aqui que há uma questão que eu trabalho e que não é. Existe uma cultura política nos povos. Sim. Os povos têm uma determinada cultura política. A cultura política não é igual em todo o lado. Exatamente. Por muito nós queremos universalizar isto, mas não é. E não é por acaso que, por exemplo, em Portugal as pessoas se manifestam de uma maneira e em Espanha se manifestam de outra, ou em França. Não é? Em Portugal, para nós chegarmos à confrontação física, é preciso haver um empolamento brutal, porque nós vamos fazendo... É a primeira, é a segunda, não é? Aliás, eu lembro-me... Foi aquela manifestação muito grande no tempo da Troika, das pessoas dizerem então, mas o que é que irritou tanto os portugueses? E eu disse, mais que o facto em si, foi a carga policial. Houve uma carga policial brutal na manifestação anterior. Passou nas televisões, as pessoas viram o que eram pessoas a serem carregadas. Então, há sempre uma grande... Na luta estudantil dos anos 90 foi a mesma história. Há uma grande carga policial junto à Assembleia da República. A próxima não podem reprimir, porque vai ficar inundado de gente. E eu acho que isso é típico de Portugal, mas quando nós chegamos a uma manifestação, e se tivermos uma manifestação em França, aquilo desorganiza-se logo ao início, não é? Não há nada a fazer. Há uma cultura
de intervencionismo social e político, e isso fica na memória das pessoas. Não, nós às vezes fazemos uma brincadeira, não tem graça nenhuma, mas para quem estuda e compara regimes políticos, nós costumamos dizer, não é? A diferença entre o Franco e o Salazar era que o Salazar preferia matar dentro da prisão porque, pronto, a pessoa definhava e ficava e tal, e as pessoas não viam. E o Franco não, era mesmo ali à frente de toda a gente para dar o exemplo, não é? Era, um tinha vergonha, era aquela coisa envergonhada, e o outro era uma coisa muito ostensiva. Isso faz parte da cultura política dos países. E estes países muitas vezes têm culturas políticas extremamente violentas, quando eu digo violentas, de violência até física, assertiva, de confrontação, que nós às vezes não entendemos quando estamos a olhar de outras partes do mundo. Mesmo que a memória por vezes não funcione tanto, funciona o tipo de cultura política que é tradicional daquele espaço. Não é por acaso que muitas vezes os países que ganham pelas armas as suas independências, e que isso é um processo recente, são extremamente... as confrontações políticas são muito violentas. Não é? Porque não houve tempo para dirimir isso. Temos estado aqui a fazer um percurso por uma série de cenários destes últimos meses, deste 2026 tão turbulento, e em todos eles, aliás, ainda há outro cenário também de 2026 que ainda não tocámos, que é a das alterações na Síria, um governo que vem do antigo Estado Islâmico, digamos assim. Os herdeiros do Estado Islâmico estão agora no governo, passaram de pior inimigo dos Estados Unidos para protegido dos Estados Unidos. Aliás, estamos a assistir neste momento à enésima traição aos curdos, protagonizado pelo Ocidente. Prepara-se o fim da experiência da autonomia no norte da Síria, a experiência de Rojava, que durante vários anos decorreu como uma sociedade onde formas de participação democrática, igualdade entre homens e mulheres foram ensaiadas, formas de participação. Isso é uma experiência em vias de ser arrasada, se calhar será o próximo massacre que nós vamos assistir nas próximas semanas naquela região. Mas todo este percurso que fizemos parece apontar para os grandes predadores, ou as grandes potências, ou os grandes poderes económicos do mundo, a começar pelos Estados Unidos e pela China, a marcar os seus territórios e a assegurar as suas reservas estratégicas. Neste contexto, qual é a resposta da China, que é diretamente atingida? Já falámos aqui do Ártico e da Rota da Seda, já falámos aqui da Venezuela e das relações económicas com a Venezuela, já falámos, até este exemplo agora também, da Síria, dado que o anterior regime sírio era um aliado do bloco russo, em particular da Rússia, mais até do que da China talvez, mas tinha relações privilegiadas com esses países face aos Estados Unidos, e portanto há aqui um deslocamento das peças feito a partir de Washington de maneira sistemática, de várias maneiras, mas sempre com o fito de disputar o poder da China. Como é que é a resposta? Como é que vês, tu que estudas de perto a realidade económica da China e a sua geoestratégia, como é que vês a forma como a China responderá, até também a partir das suas próprias contradições? É um país altamente autoritário, altamente vigiado, com dispositivos muito intensos de controle cidadão, onde, paradoxalmente, ocorrem grandes mobilizações de trabalhadores, como muitas greves, muitas lutas laborais que acontecem dentro da fábrica do mundo, como se chama à China, e portanto há contradições, há tensões, não é um bloco monolítico, como muitas vezes é retratado, mas é uma ditadura. E estas tensões e essas contradições internas também devem ser trazidas aqui à colação. Como é que achas que a China vai responder a esta alteração do xadrez que está a ser posta em prática pelo imperialismo norte-americano nestas semanas? Até porque muita gente fala da hipótese de a próxima guerra mundial ser entre a China e os Estados Unidos. Há muita gente a falar nisso. Até que ponto é que também se poderá perspectivar esse conflito, não é? Desculpa lá o acrescento, mas acho que era importante. É interessante. Então, o Jorge e o Pedro trouxeram aqui são muitas questões e são bastante complexas, porque a China é um poder complexo, e mais complexo a nós, a quem tem a cultura ocidental, perceber. Então, a sociedade chinesa tem escapes, e é por isso que o regime sobrevive. Ou seja, aquela ideia, não há totalitarismo na China, nem se pretende que haja. A China tem um sistema político que permite a manifestação e a reivindicação, e isso é muito importante para atenuar as tensões dentro da sociedade.
Então o que nós temos é uma sociedade muito estruturada e hierárquica, em que existem escapes que só não existiram durante a Revolução Cultural e o Grande Salto em Frente. Eles depois foram reintroduzidos a partir da abertura da China, portanto, com o beneplácito dos Estados Unidos. Não é? Os Estados Unidos é que posicionam a China. Eles não imaginaram que isto ia acontecer, porque eles também posicionaram o Japão e não aconteceu. Mas a China estudou muito bem o exemplo do Japão. Após Tiananmen, não é? Sobretudo, não é? E percebeu muito bem o que é que ali iria acontecer. Para já, Tiananmen é um fenómeno interessantíssimo de se analisar, que eu ensino quando dou aulas, e ensino inclusivamente a alunos chineses, porque eles lá têm pouca percepção de Tiananmen. Mas Tiananmen é um movimento gerado pelas elites. Aqueles jovens que nós vemos sentados estão 4 semanas sentados na maior praça. Aquilo não é o momento em que há intervenção militar. Eles estão 4 semanas sentados a ocupar a maior praça de poder de Pequim, a reivindicar. Vêm, na sua maior parte, são descendentes dos dirigentes do Partido Comunista que defendiam que a mudança económica fosse associada a uma mudança política, a uma transição política. E este movimento vai-se espraiando para as fábricas e começa a haver em várias partes da China. Só para situar quem não souber, estamos a falar de 1989, o ano da queda do Muro de Berlim. Isso mesmo. Portanto, da queda de todas o desmoronar todo esse processo. E porquê é que eu estou a ouvir tão atrás? Isto explica um bocadinho como é que é construído. E eu gosto de dizer isto. O Deng Xiaoping tornou-se comunista em Paris. O Zhou Enlai que foi o primeiro-ministro de Mao, tornou-se comunista em Paris. O Ho Chi Minh também. Portanto, é importante nós sabermos isto, porque eu tenho a certeza que o Deng Xiaoping hesitou muito em fazer avançar os militares, não é? Todos aqueles blindados sobre aquela população que se manifestava. Mas ele pensou com certeza isto: perco o país ou perco pessoas? Perco pessoas. O partido não vai perder o país. E foi isso que aconteceu. E, na verdade, quantas fábricas é que saíram da China depois de Tiananmen? Quanto investimento é que saiu? Sim, nenhum. Durante Portanto, o período do Bill Clinton, aquilo foi... eram melhores amigos. Eles perceberam perfeitamente com o que é que estavam a lidar. E, de facto, aquilo é um socialismo com características chinesas, porque aquilo tem muitas características que nunca resultariam noutra parte do mundo. Mas isto agora, dando o salto, a China sempre governou a sua política doméstica com muita atenção, a sua política interna com muita atenção, a ter escapes. E esses escapes vêm de haver a possibilidade de manifestação, por um lado, e de haver uma outra possibilidade, que é de haver representação de partidos minoritários na Assembleia Popular. Portanto, a Assembleia Popular não é só o Partido Comunista. Tem uns quantos partidos minoritários que servem para fazer a auscultação à população. Portanto, quando nós vemos as pessoas a votar todas no mesmo sentido, aquilo já houve ali muita pancadaria lá dentro. E depois chega-se ao fim e dá-se essa ideia de unidade ao país, porque o país tem que estar uno. Porque a China tem pavor à desunião, tem pavor à guerra. E como a China tem pavor à guerra e tem uma perspectiva cíclica da vida, confucionista, não é certo. Vai esperar um tempo a ver o comportamento dos Estados Unidos, vai ver com que peças pode jogar, ou seja, a última fronteira há de ser a fronteira militar, mas entretanto vai-se militarizando. Não é? É uma jogada de longa duração. E não é por acaso. A China fez o fórum China, América Latina, portanto CELAC, América Latina e Caribe. Só construiu-se o fórum depois de anunciar a nova Rota da Seda. Já estava suficientemente forte para ir às portas dos Estados Unidos dizer que tinha uma relação privilegiada com aqueles países. Mas também foram os países latino-americanos que logo após os Estados Unidos integrarem a China nas suas relações diplomáticas, terem plenas relações com a China, que inclusivamente tem uma posição muito obtusa no caso do Chile, quando se dá o golpe militar no Chile. A China tinha preparado, e ainda sai no Peking Review, podem ler porque está lá ainda, a dar os parabéns ao Allende para a grande conquista, porque estava a celebrar a sua permanência no poder. Isto sai no número, e no número a seguir sai uma notícia sequíssima, sem tomar partido, apenas a dizer que Allende caiu e como é que caiu. Portanto, e não recebeu ninguém vindo do Chile. Portanto, todos aqueles exilados não foram para a China. Portanto, a China tem uma posição extremamente pragmática. Em situação de dificuldade, o que é que a China faz? Mesmo no caso de Gaza, recentemente.
fecha sobre si própria. Portanto, Cátia, lembro-me disso, em 72, em plena guerra do Vietnã, não é? O Mao Tse-tung recebe o Nixon em Pequim, não é? Claro, foi uma claro, coisa não é? Que para a mas esquerda, a China, para toda a esquerda. Mas a europeia, China, qual é a situação da China? exatamente. Está pária, não está no primeiro mundo, que é o mundo ocidental, não está no segundo mundo, porque teve o cisma sino-soviético, e não está a construir os não alinhados. Está pária, não tem onde cair, quer dizer, e o que é que eles pensam? Bem, vamos lá ser pragmáticos, isto da revolução só trouxe problemas, então vamos aqui fazer. A China é extremamente pragmática e tem uma perspectiva de longa duração das relações. Agora, também tem uma construção do seu mercado, criou relações fortíssimas de interdependência e de influência em toda a zona do Sudeste Asiático, exatamente para se permitir retirar quando for essa a possibilidade. A China nunca foi uma potência global, mas foi a maior economia do mundo. E é isso que a China quer ser outra vez. A China não quer ter os gastos de ser a superpotência. E isso é uma parte que os Estados Unidos não perceberam. Eles não querem ter o custo de estar em todo o lado. Eles não querem ver filhos a morrer que não seja para defender o seu território. Agora, qual é a exceção? Taiwan. É a única exceção. Não vão desistir de Taiwan. Não vão desistir de Taiwan. E se nós formos pelas leis, não é pela regra, se nós temos uma ordem internacional em regras, o que é que acontece? Todos os tratados assinados com a República Popular da China, o que é que dizem? Todos, não há exceção. Taiwan é parte integrante da China. Portanto, o que eles esperam, a ideia da China era sempre ter um nível socioeconómico tão elevado que os taiwaneses também queriam ser parte. Portanto, não havia essa questão. Claro que com o Kuomintang isto funcionava, agora está outro partido, não funciona, não é? Com o Kuomintang isto até funciona, porque o Kuomintang tinha a ideia contrária, que era, sim, eles vão se liberalizando, e somos nós que vamos tomar o poder. Quer dizer, eu acho que se nós lermos, houve alguns. Acho que o Kissinger nunca teve percebeu que isso não ia ser assim. Mas a maior parte dos políticos norte-americanos percebeu perfeitamente, antevia perfeitamente que a história era o fim da história, não é? Que o fim da história havia esta tendência. Só que a China, uma vez mais, é como o Irão, é como a Índia, aquilo são histórias milenares. E eles já sofreram muito, mas são resilientes na sua história. Portanto, a tua percepção é de que o poder económico que a China tem, a ação militar é a última fronteira, mas a ação económica e a ação comercial poderiam ser uma fronteira anterior. Por exemplo, durante o genocídio na Palestina, a China não usou o seu poder comercial sobre Israel, do qual continua a ser um dos principais parceiros comerciais. A China é o principal parceiro comercial da Arábia Saudita. A China tem, hoje em dia, tem a capacidade de gerar problemas sérios em muitas das economias ocidentais, se assim decidir. Em alguns casos, por exemplo, na América Latina, a China tem recursos para poder contrariar as iniciativas que o Donald Trump está a fazer naquela região. Achas que isso vai acontecer ou achas que a China vai jogar como jogou em Israel? Só se a China se sentir diretamente confrontada. Senão, não confronta. E isso já é uma questão cultural. Eles evitam um confronto, mas registam-no. Não vai ficar registado para a posteridade. É uma reação típica. Talvez, se calhar, pela história dos portugueses, nós percebemos isto. Os portugueses chegaram ao Japão, chegaram primeiro à China e depois ao Japão. Não. Chegam ao Japão, conseguem ter praças comerciais, conseguem fixar-se, não é? Isto parece tudo fora, mas vamos comparar que não é tudo fora. E o que é que conseguem? Começar-se a casar com mulheres japonesas, a ter filhos japoneses. E os samurais ficaram muito aborrecidos com isto e a pensar, eles estão-se todos a tornar cristãos, quer dizer, nós daqui a pouco não mandamos nada, o que é que nós temos que fazer? Matar esta gente e expulsar. Era a grande transformação. Exatamente. Eles não expulsaram, mataram a malta toda, mataram, só salvaram os portugueses que estavam ao largo à espera para entrar no porto, não tinham entrado porque era de noite, e aquela malta foi toda, e isso está perfeitamente fixado pela historiografia japonesa, tem uma grande admiração pela cultura portuguesa, portanto eles têm a perfeita noção do que fizeram e reconhecem e pedem muitas vezes desculpa, mas a verdade é que aquela malta foi toda assassinada, mulheres grávidas, tudo, não podia ficar um descendente dos portugueses, e não ficou.
O que é que os chineses fizeram? Os portugueses tentavam, eram rechaçados. Tentavam, queriam se estabelecer, eram rechaçados. Portanto, os chineses o que faziam era, vens aqui, levas, vais para fora. Nós não autorizamos, até que os portugueses dizem que por uma tempestade, não é claro se foi por uma tempestade ou não, tentaram a sorte em Macau, que era uma zona pescatória, não tinha nada, não tinha riqueza, não estava colada à China continental, agora estava, mas não estava, e eles pensaram, bem, então olha, está bem, vocês querem isto, tudo bem, ficam aí, mas pagam-nos para ficar aí, uma coisa simbólica, e não entram cá dentro, só entram quando nós quisermos que vocês entrem. É uma mentalidade diferente. É uma mentalidade de um país que tem dimensão para se fechar quando se quer fechar e para manter as relações assim, mas assim distantes, próximas, mas distantes. E diga-se uma coisa muito interessante, é que a nova rota da seda, a China, sobretudo a marítima, tanto a polar como a do sul era a reedição da Rota do Cabo. Não é? Porque era tornar-se independente, ou seja, era poder passar pelo meio, mas era beira, portanto era Moçambique, fazer aquele corredor Moçambique-Angola, não é? No fundo era a ambição dos portugueses, eles estão a fazer ali uma reedição. E é fazer uma reedição do Império Marítimo Português, ou seja, eles não querem gastar dinheiro a dominar. Eles querem comprar com a sua economia, não é? Compram. E por isso eles dizem isto é, como dizem os brasileiros, ganha-ganha, win-win. Sim, os Estados Unidos também já foram assim. Mas nunca tão ostensivamente assim, porque os Estados Unidos depois tinham sempre, e na sua história, tiveram uma história de ocupação. A China sempre preferiu que lhe pagassem tributo a ocupar. Os Estados Unidos foram promotores das independências da América Latina, não é? E tornaram-se mais tarde inimigos. Porque era uma forma também de fragilizar aquele conjunto, não é? Eles não podiam lutar da mesma maneira contra mas depois os impérios europeus entram à bruta na China, com as guerras do ópio. Não é? Entraram e há um grande ressentimento relativamente a isso. Sim. Foram guerras terríveis, não é? Foram guerras terríveis que surtiram a fundação de Hong Kong, milhões de mortos, não é? o Xangai, com a zona autónoma de Xangai, também em Cantão. Sim. Não, são e há ressentimento. Há bastante ressentimento. Não é, mas é engraçado. Nas escolas chinesas isso é estudado? É ensinado, claro que sim. É ensinado. Ainda por cima porque o ópio é declarado uma droga dura. Portanto, ainda por cima foi por causa da introdução de uma droga dura. Mas sim, é ensinado. Claro. Mas ao mesmo tempo é engraçado que eles têm atração pela cultura ocidental, mas uma reinterpretação da cultura ocidental. E é isso que eu acho que às vezes é difícil nós, com as nossas ferramentas até de análise, percebermos o próximo passo da política externa chinesa, porque ela é muito, muito centrada em si, na sua tradição. E aquilo que eu sei é que a China não é que seja o maior dos pacifistas, mas aqueles 5 princípios da política externa que o Zhou Enlai falou e que ficaram acordados com a Conferência de Bandung em 1955 na Indonésia, eram exatamente isto: não interveniência, tratarmos aqui uns com os outros, Estados independentes, cada um à sua dimensão, ao seu ritmo, formalmente todos iguais, na prática não, mas não há esta vontade. Há uma vontade de expansão, mas não há uma vontade de imperialismo no sentido do domínio das instituições. O domínio das instituições é pragmático, eu quero ter gente que simpatize com a China porque temos mais negócio. Aquilo é tudo base no negócio. E o contrato social dentro da China também é com base na progressão. É por isso que o drama da China é não ter crescimento económico, que é uma coisa que as pessoas dizem. Mas porquê é que eles não se revoltam? Porque o contrato social é tirar as pessoas da pobreza, já têm a maior classe média do mundo em termos absolutos, e querem que essa classe média continue a crescer e a progredir, porque é a única maneira de sustentar o regime internamente. Estamos a chegar ao fim do programa. Temos um tema ainda que também foi muito importante neste último período, nas primeiras semanas do ano 2026, que é a ação da milícia, dos esquadristas de Trump, a polícia da imigração, que foi posta nas ruas ao longo das últimas semanas, com muita turbulência em algumas cidades, com más reações de alguns governadores e de alguns presidentes de Câmara em várias cidades, com muita resistência popular. Enfim,
esta passagem ao ato dos fascistas norte-americanos a partir do governo, com a criação de uma força militarizada, altamente ideologizada, altamente anti-imigração, racista, como é que achas que essa agressividade adicional do governo se conjuga com o calendário político, Luís, nos Estados Unidos? Qual é o tempo político para o mandato do Trump neste contexto em que, a par da imposição das tarifas, das incursões militares, das medidas económicas que estão a produzir muito pouco daquilo que foi prometido ao longo da campanha eleitoral anterior pela parte de Trump, como é que tudo isto se conjuga para a perspectiva política do calendário político interno norte-americano? Bem, como eu vejo, o momento onde se vai fazer realmente o balanço de tudo isto vai ser o momento das eleições intercalares. E sobre as eleições intercalares, eu já fui mais otimista do que estou agora, francamente. Parece-me haver um problema, que é quem assume o comando do Partido Democrata. Oxalá pudesse ser o Bernie Sanders, a Alejandra Ocasio-Cortez e a malta, a governadora, aliás, a presidente da Câmara de Seattle e coisas assim. Mas, ou de Nova Iorque, claro. Mas parece-me que a máquina do Partido Democrata não está muito virada para aí. Apesar de que eles parecem estar de coma, quer dizer, não... Agora começa a haver realmente reações por causa do escândalo que foi o assassinato daquela moça do Minnesota. E, como já tinha sido antes, os protestos contra o ICE realmente são enormes. Creio que vai ser aí o momento do balanço. O Trump não tem exatamente as preferências da maioria, mas ele também não precisa das preferências da maioria. Precisa ganhar as eleições, isto é, eleger mais deputados e a parte de 1/3 do Senado que... Garantir que não podem ser revertidas as medidas que ele decreta. Exato. Mas eu acho ainda muito cedo para se fazer previsões, digamos, porque isto é tudo realmente tão imprevisível. De qualquer forma, ainda voltando atrás de uma coisa, eu acho incrível como é que as políticas do trumpismo atualmente podem ser tão contraditórias. Há muita coisa que se encaixa, é verdade, mas há coisas que são, por exemplo, no documento de estratégia esse que eu já venho a falar tantas vezes, é dito que no hemisfério ocidental não vamos ter mais a influência dos nossos inimigos. Pequeno problema. Na América Latina há pelo menos 3 países cujo maior parceiro comercial é a China, e não são quaisquer países, é o Chile, é o Brasil e o México. Pois eu tenho da América Latina, não tenho o México, mas o México também. O Chile, o Peru e o Brasil são os 3 países que têm como principal parceiro comercial a China. E outros como a Bolívia, Equador e o Uruguai têm uma grande parte das suas exportações dirigidas para a China, se bem que não tanto quanto os 3 primeiros que eu disse. Ora bem, esta situação não foi criada porque estes países tenham passado a ser governados por partidos pró-chineses ou alguma coisa do estilo. Não, foram porque a China lhes deu melhores condições. E então, o que é que nós temos? O que é que nós vemos aqui? Vemos o Trump, por um lado, a dizer que vai correr com a influência chinesa da América Latina, mas, por outro lado, a decretar tarifas, como tentou. É verdade que depois dessas tarifas ele recua, pelo menos parcialmente, etc, etc. Como foi no caso do Brasil. O Brasil, depois das tarifas de 25%, ele aprovou na semana seguinte uma portaria, ou sei lá, uma lei que
regulamenta as exceções a essas tarifas. E as exceções eram as principais, eram as que o Brasil estava completamente a querer que entrassem nas exceções, que, entre outras coisas, é a sua indústria aeronáutica, que atingiu um nível muito elevado. Poderia estar à beira, se houvesse investimento suficiente para isso, para entrar no nível das primeiras grandes companhias da aviação comercial, isto é, a Boeing e a Airbus, isto com os seus aviões da Embraer, e portanto as tarifas iam arruinar esse plano. Destruir, ou pelo menos adiar esse plano para muito tempo, e pronto, mas não. Houve um recuo. Houve um recuo em relação a isso. Infelizmente não tivemos, não haverá muito tempo a falar de outras duas questões fundamentais, que são a questão da Palestina e a guerra russo-ucraniana, não é? Que está, apesar disto está tudo interrelacionado, não é? Mas eu gostava só que me desse um pequeno apontamento sobre o que é que acham, o que é que vai acontecer à Palestina, sobretudo após esta iniciativa de Trump de formar este Conselho para a Paz, onde convidou meio mundo, não é? Apesar de meio mundo também não ter aceito. O que é que vai acontecer à Palestina? Qual é o destino da Palestina? Ainda ontem vi na televisão, na Cisjordânia, mais um edifício a ser demolido, mais repressão policial. Entretanto, também vi um representante da autoridade palestina a falar em Davos, não é? De uma forma muito aparentemente muito calma, não é? Qual é que vai ser o futuro? O que é que efetivamente Trump e Netanyahu pretendem para a Palestina? Eu creio que eles pretenderam sempre o mesmo, e o projeto vai sendo adaptado às circunstâncias, às vontades de cada momento, mas eu creio que o projeto é a aniquilação e a expulsão das pessoas. Não é sequer, e nesse aspecto eu creio que não é das piores coisas. As pessoas dizem, das piores coisas que nós vimos no século XX, no século XXI. Não, é um trabalho progressivo daquilo que de pior pode haver na humanidade, que é o esvaziamento de todo um território de uma população, que só é comparável àquilo que foi sendo feito no continente americano com o recuo das populações autóctones, não é? Sim, que eram as populações locais, quer dizer, os outros eram invasores. Sim. Quer dizer, quando aquelas coisas interessantes que o Trump diz, ele se calhar não sabe, mas ele ainda está sendo um invasor. É uma coisa, deixa-me só, há dias vi um documentário precisamente sobre a repressão às populações indígenas da América do Norte e a expansão branca para o oeste. Uma das estratégias que foi utilizada foi terem começado a aniquilar os bisontes. Mataram 40 milhões de bisontes, não é? Em poucos anos, não é? Para os índios não terem qualquer recurso, para os indígenas não terem qualquer recurso. Portanto, todas as táticas, tudo pode ser utilizado. Foram usadas. Nesse aspecto. E aqui o que nós vemos aqui na Palestina é exatamente essas práticas grosseiras, distinção dos modos de vida. Não é? Nós vermos uma pessoa em cima de um burro porque não há outro meio de transporte. Quer dizer, durante a guerra na Ucrânia, Israel aproveitou para fazer coisas absolutamente mirabolantes que toda a gente fechou os olhos, como por exemplo fechar poços, drenar terras, ou seja, o processo foi contínuo, quer dizer, nós agora estamos no pior do processo. E pode ser um processo extensível à Cisjordânia também? Eu creio que sim, eu creio que a ideia é exatamente essa. E quando nós ouvimos pessoas a defenderem, por muitas ou poucas simpatias que nós tenhamos, eu acho que ninguém aqui diz que o Holocausto não foi uma coisa horrível, acho que ninguém pensa isso, mas se o Holocausto foi horrível, então isso não dá carta branca para as pessoas depois a seguir se reclamarem como sobreviventes do Holocausto e provocarem o Holocausto a outros, não é? Tudo aquilo que tem sido feito, tanto em termos de controle das fontes de rendimento, condições de habitabilidade e de sobrevivência da população, aponta para que isto é um processo contínuo para que Israel fique com todo o território. Não é? E há uma certa, eu não diria simpatia, mas vai-se anuindo porque afinal só estão a fazer aquilo e agora até já se ouve a questão religiosa, não é? Porque vocês estão a fazer isto, mas os outros até são islâmicos, não é? Quer dizer, uma malta islâmica, se é islâmico, se calhar.
E o que nós percebemos é que com esta ofensiva, com esta mortandade contínua, Israel vai destruindo todas as pessoas com capacidade para liderar movimentos de resistência que não sejam o Hamas, não é? Porque o Hamas é a melhor desculpa para Israel, quer dizer, é uma oferta dos deuses, não é? Porque para a qual os americanos e os próprios israelitas deram a sua contribuição. Exatamente, e o seu reconhecimento. Quer dizer, aquilo é a oferta dos deuses, não é? Porque é o que justifica, e nós vamos andando nisto. Portanto, eu vejo de uma forma, e não queria dizer isto, porque é nós reconhecermos que, de facto, o Estado de Direito nunca existiu, que essa ordem internacional de direito nunca existiu, porque ela de facto fechou os olhos a isto, e fechou os olhos a que houvesse pessoas que ficassem primeiro sem casa, depois sem rendimentos, e depois sem alimentos, e depois fossem bombardeadas, e é sempre pior. E eu digo-vos, eu costumo ver, faço aqui muitas publicidades, costumo ver sempre a plataforma da RTP, porque depois tem lá filmes que me interessam e documentários, eu vou lá buscar as coisas, e há um filme que é Adeus Gaza, uma coisa do género. E eu comecei a ver o filme antes dos atentados, e vocês acreditam, o filme está lá e eu nunca mais consegui, porque logo no início do filme uma das personagens diz: isto não pode ficar pior, nós estamos no pior dos cenários, e nós olhamos hoje e é dantesco. Portanto, eu não vejo, e não vejo nenhuma potência envolvida, ninguém realmente se envolveu, a não ser os Estados Unidos pelo lado negativo, não é? E esta comissão arrepia-nos, não é? Este conceito, isto é uma coisa que nos arrepia a todos, acho eu. Os pergaminhos que eles têm só nos levam a pensar que a situação vai piorar. Portanto, quando nós vimos aquela imagem do Trump, que parecia o Kim da Coreia do Norte, e aquilo a ser transformado num resort, eu acho que é mesmo isso que é o objetivo. Estamos na banalização da barbárie. De alguma forma. Para mim, sim. E sobretudo porque a barbárie, sendo transmitida na televisão, banalizou-se. Eu vou contar uma história muito, muito curta, porque eu acho que é um exemplo fundamental. A minha filha, nós tentamos que ela não veja imagens de guerra, não é? Porque ela ainda é pequena, mas aqui e ali apanhou uma imagem da guerra na Ucrânia, porque eu vejo os telejornais, não é? E não há maneira, não é? E um dia eu estava na cozinha a cozinhar e tal, e ela entra na cozinha e vê uma imagem de Gaza. E ela fica a olhar, ela entrou, ficou assim a olhar para mim, olha para o ecrã, olha para mim e diz-me: mamãe, estão ali crianças, podemos ir buscá-los, no meu quarto cabem 2. Ela nunca me disse isto em relação à Ucrânia, porque para ela uma guerra é uma guerra, mas na escola só lhe ensinaram que a guerra na Ucrânia era muito má, mas nunca ninguém lhe disse que a guerra na Ucrânia em Gaza era muito pior. E eu tive que lhe explicar que o mundo é injusto, não há justiça. Ela diz-me sempre: isso não é justo. Eu disse: filha, o mundo é injusto, mas bom, o mundo que é injusto. E essa banalização do mal, da morte, do sofrimento, sem que nós sintamos que aquela criança podia ser meu filho, que aquela pessoa podia ser meu irmão ou irmã, foi a única razão porque as pessoas despertaram para a Síria. Foi porque aquela criança parecia um europeu, não é? A criança que aparece ali tem um ar de europeu. Eu lembro-me porque ele era da idade da minha filha e eu de facto arrepiei-me quando vi aquilo. Mas para mim não conta. Aquelas crianças de Gaza também podiam ser meus filhos, porque a paz é o bem mais ténue e frágil que nós temos, e eu acho que ninguém percebe isso. E para aquelas crianças foi o contrário, a paz foi sempre alguma coisa que eles procuraram, mas eles nunca tiveram, eles nascem num contexto de guerra. E isso para mim, eu não vejo grande solução ali, a não ser que houvesse uma mobilização muito diferente. E que realmente quem fala no mundo regulado pela ordem e pelas leis decide isso uma vez na vida, aplicar ali, porque ali era um belo sítio para se começar por aplicar. Ali ninguém tem saudades de um mundo baseado em leis, porque nunca ele era igual, nunca ouviu. Nunca ouviu, não, é igual a este. Deixa-me só acrescentar uma coisa que vai no mesmo sentido do que tu falas, que é uma coisa inédita em termos de crueldade, que é a prioridade que o Israel está a ter
nos seus alvos, agora, depois que supostamente entrou em vigor um cessar-fogo, que é agora claramente assumido mulheres e crianças. Porquê? Porque se quer exterminar um povo. Porque a melhor forma de impedir que venham novas gerações de palestinianos é matar as crianças. E então a moral que vai às favas, que vai tudo às favas, porque eles são aquela banalização, eles não são humanos, na verdade são como animais, como disse o ministro do Exército de Israel. E isso é uma coisa absolutamente chocante. Eu confesso que muitas vezes eu procuro evitar ver as imagens que vêm de Gaza, porque são horríveis e dão uma sensação de impotência enorme. E portanto, não sei, eu acho que é a primeira vez que é aplicada uma política destas, de genocídio tão específico, de se virar para as crianças de um povo. Eu acho que tão ostensivo. É que eles só tiraram de lá os jornalistas, não é? Nós só sabemos que temos lá a Al Jazeera, portanto não conseguimos ver nada. Claro. Mas é muito óbvio, porque é muito ostensivo, não é? Não há sequer pudor, não é? Não há aquele pudor de vamos pôr isto atrás de uns muros para as pessoas não saberem, porque o Holocausto foi feito em campos fechados, as pessoas podiam saber, mas ninguém via, ninguém lidava com aquilo. Agora nós recebemos as imagens e se calhar fizemos o pior, que é aprender a tolerar que isso exista, não é? Esperamos que em 2026 o movimento de solidariedade com a Palestina recupere o fulgor que teve no final de 2025, que a fraude do cessar-fogo anunciado seja compreendida por muita gente e que isso traga de volta as grandes mobilizações que continuam a ser tão necessárias como eram naquela altura, como agora acabámos de perceber na conversa que estamos aqui a ter. Chegamos ao fim desta emissão. Agradeço à Kátia Miriam Costa, professora do ISCTE, investigadora em Relações Internacionais, especialista em China e em América Latina. Agradeço ao Luís Leiria, jornalista, veterano de jornalista também no Brasil, na América Latina, durante 20 anos, e que foi o nosso editor no esquerda.net durante muitos anos também. Pedro Caldeira Rodrigues, Jorge Costa, foi o nosso Fora de Órbita. Voltamos em breve. Fora de Órbita é um podcast do esquerda.net, onde encontrarás muito mais sobre estes temas e não só. Se gostaste, segue-nos nas plataformas. Este programa teve produção técnica de Bruno Moreira e a música que ouviste no início e no fim é de O Gajo, a quem agradecemos. Subscreve a nossa newsletter em esquerda.net.